Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, José? Tranquilo? Tudo bem. Vamos dar início, assim, à formação aqui. Bem, assim, mais do que uma formação, assim, eu pretendo, assim, que seja possível que a gente faça uma conversa. Eu acho que eu estou trazendo, não acho, eu tenho certeza que eu estou trazendo um assunto aqui que ele está muito, a frequência com que ele tem acontecido nas escolas tem aumentado bastante, eu acho. E tem sido uma preocupação muito atual, assim, né, e pelo que eu tenho observado na rede, uma preocupação muito grande, assim, devido à questão do aumento de casos de inclusão. Essa demanda, ela vem já do início do ano, estava ano passado muito claro também, mas esse ano realmente veio uma demanda muito grande desses casos. E como toda a escola de formação aqui, nós resolvemos tratar isso como uma questão a ser vista junto com os professores, por isso que eu acho muito mais interessante que a gente faça disso um debate, do que simplesmente eu expor questões aqui. Bem, e essas questões que eu estou expondo, vou explicar para vocês, elas têm a ver com a formação de língua portuguesa. Eu entrei em contato com a Sheila, que ela é responsável pela unidade de inclusão aqui da rede do município. E aí, a Sheila fez uma exposição maravilhosa. Eu pedi para que ela preparasse um material e apresentasse um material para o pessoal de língua portuguesa. E por mim, ela apresentaria para todos, para toda a rede, todos os professores, ela apresentaria para todos aquele trabalho que ela apresentou, mas pela questão de tempo dela, ela acabou sendo possível apenas para o pessoal de língua portuguesa. Só que eu solicitei, assim, encarecidamente, eu pedi, por favor, prepare um material para a gente semear a palavra. Foi muito bom o que ela expôs para nós, assim. E, claro, eu não sou um especialista, sabe? Eu participei da formação, tive alguma orientação dela, assim. Portanto, eu também não prometo sanar dúvidas, e as dúvidas de vocês provavelmente são as minhas também, mas eu acho que esse material aqui que ela preparou para que eu apresentasse para vocês, ele é muito interessante, assim, e ele pode nos ajudar de várias formas, assim. Então, voltando, acredito que eu quero que esse momento aqui, se possível, assim, eu sei que online é mais difícil, né? Quando se está presencial é muito mais fácil a formação inglesa. Eu também trabalhei com essa questão da inclusão, com esse mesmo material aqui, só que havia a questão do presencial, tinha um jogo mais dinâmico, assim, e os professores se sentiam mais aptos a falar. Então, eu gostaria muito que vocês também, se possível, vocês expressassem seus pontos de vista, suas experiências, que são muito importantes, assim, e principalmente por serem professores de arte, eu acho que, de alguma forma, a forma que vocês abordam, vocês têm esse aluno em sala de aula, é diferente, sabe? Eu acho que a arte, por si só, eu acho que como papel, como função da arte no mundo, ela é inclusiva. Então, isso reflete também na disciplina de arte, sabe? Então, se a arte por si só é inclusiva, mesmo assim, eu acho que os professores de arte têm muito a ensinar também nesse sentido. Assim. Então, eu gostaria muito que vocês expressassem também as questões de vocês sobre esse tema. Bem, para começar aqui, já vou seguir. Vai ser uma apresentação razoavelmente rápida, certo? Tem alguns dados bem interessantes aqui. Vai ser uma razoavelmente rápida, mas eu espero vou trazer aqui o que eu tenho de dados e o que pode interessar para nós, que na verdade interessa muito para nós. Vamos ver aqui. Bem, primeiramente, pessoal, nós começamos vendo quem é
esse aluno de inclusão para nós. Então, não está pegando bem direitinho. Agora sim. Quem é esse aluno de inclusão para nós? E aí se percebeu assim, que existem três tipos específicos, certo? Existem os alunos que são os que possuem os que possuem transtornos globais de desenvolvimento, que é os transtornos de espectro autista. Esses alunos, inclusive é interessante que a gente saiba, esses alunos na nossa escola, eles têm duas matrículas. Certo? Uma matrícula na escola e uma matrícula realizada diretamente com a sala de recursos, nos quais, a partir dessa matrícula que é realizada na sala de recursos, que vocês têm na escola, e vocês também têm uma responsável pela sala de recursos, essa matrícula é uma matrícula que vai diretamente para a unidade de inclusão. Certo? Esses alunos que é esse o perfil aqui, aqueles que apresentam algum quadro de alterações de desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação, estereotipias motoras, incluem-se na definição de alunos com TEA, transtorno de espectro autista, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicose, transtornos invasivos. Esses aqui, basicamente, são os alunos que eles têm essas duas matrículas, tanto na escola, e eles têm essa matrícula na sala de recursos, e com uma ligação direto com os CEIAs. Nós temos 2 CEIAs no município, certo? E, por sua vez, com uma ligação também dentro da unidade de inclusão. Há também outros tipos de alunos, que aqueles com as questões de deficiência, de impedimentos de longo prazo de natureza física, que também se relacionam, também são inclusões, e os alunos de altas habilidades, superdotação. É interessante estabelecer essa divisão, porque existe um outro grupo de alunos, que é os alunos com TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, que eles não são... não é realizada essas duas matrículas para eles. Eles podem, sim, ter essa relação, esse acompanhamento. Eles podem, inclusive, pode ser feita toda aquela documentação para eles, que a gente vai falar adiante sobre a documentação. Eles podem ser feito parecer e planos de metas para eles, mas eles não possuem essa dupla matrícula. Portanto, quem sabe assim, eles até nem tenham uma relação assim direta com o grupo de inclusão, com a unidade de inclusão, quem tem TDAH, dislexia, essas questões aí. O que é interessante a gente pensar que nem todos esses alunos possuem laudo também. A questão dos laudos é um pouco mais delicada. Então, um aluno, para que ele tenha um parecer em plano de metas, não necessariamente ele precisa ter esses laudos. Eu vou trazer um dado aqui que choca um pouco, que foi a Sheila que contou, assim, que me deixou bem assustado um pouco. Que ela está aumentando os casos de autismo no mundo em geral, pessoal. Se em 2010, a cada 60 crianças que nasciam, uma era autista. Agora, a média é a cada 30 pessoas, uma é autista. A tendência, de acordo com pesquisas, é que em 2035, a cada 2 pessoas, uma é autista. Então esse aumento, assim, no caso, a gente pode falar melhor depois, mas esse aumento realmente pode ter que nos fazer repensar não só a escola, mas a sociedade, certo? A forma de enxergar a sociedade. Assim. Bem, sobre essas questões aqui, eu vou passar um pouquinho adiante, que temos. Aqui estão os dados do município, sobre do município, de números de crianças com transtornos de inclusão, o número de crianças em inclusão, certo? Então, números de estudantes de inclusão 2001 e 2023, certo? Vamos aqui para o contexto aqui geral. Número de estudantes em EMEFs nós temos 2.539 e os números de inclusão são 909. Nas EMEIs nós temos 466
e os números de inclusão são 199. Então, a gente já pode ver que esse número ele é altíssimo. Se eu tenho, em 2021, certo? Tinha os 2.169, 254, 2021, um total de 2.423 inclusões. E já em março de 2023, temos 3.005, certo? Então, é um aumento de fato, assim, sabe? E isso está se refletindo muito forte na sala de aula. E isso vai se refletir na sociedade de alguma forma, certo? Voltando aqui, aí, pessoal, dentro desse processo, de todas as questões que envolvem o nosso processo de como, não só o movimento em relação aos alunos, mas a burocracia exigida em relação a eles, como eles têm duas matrículas, é exigido uma documentação específica para eles. Certo? Vocês já sabem, no caso, que vocês devem fazer isso em aula, temos os planos de metas, em que vocês traçam uma meta para esse aluno, e logo após disso temos um parecer. Voltando, não é necessário que o aluno tenha laudo para que seja realizado o plano de metas e o parecer. Isso é muito interessante observar isso aí. E eu acho que o principal a se observar, que eu acho que isso nos poupa de muita coisa, certo? Que o plano de meta ele tem uma relação imbricada ao parecer. Eu quero dizer com imbricado no sentido que o parecer ele tem que ser um espelhamento do que eu busquei dentro daquele plano de metas. Certo? A Sheila falava, achei muito interessante, que no plano de metas não tem que ter muita lamúria, muita tristeza, porque muita frustração. Não é o lugar que a gente expõe as nossas frustrações, e que de fato existem. De fato, elas existem, de fato, nós buscamos resultados que às vezes ou não sabemos lidar com esses resultados, e até porque o que acontece mesmo que nós não conseguimos realmente dar conta de todos esses resultados dentro de sala de aula. Isso é um fato, assim, eu acho que... Então, realmente, a partir do momento que nós não conseguimos dar conta de todos esses resultados, nós não podemos nos cobrar dessa forma. O que a gente tem que pensar? Que essa documentação é a nossa base. Quando eu penso no plano de metas, eu penso no qual o meu objetivo em relação a esse aluno, e os objetivos podem variar. Normalmente, os planos de metas eles são solicitados já lá por maio, final de abril, maio, sabe? Porque nesse momento eu já tenho mais ou menos uma relação com esse aluno, uma relação com o perfil desse aluno, e a partir desse plano de metas eu já consigo... O meu parecer tem que estar aliado a ele. Se eu tracei, eu posso ter metas muito simples de acordo com o perfil do aluno. Minha meta é que ele permaneça em aula durante 1 hora. Minha meta é que ele consiga ir ao banheiro sozinho. Sabe? Minha meta é que eu consiga que ele organize o caderno de uma maneira melhor. Sabe? Então, são metas muito específicas e meu parecer tem que estar ligado intimamente a essas metas. Certo? Então assim, isso, ao mesmo tempo que poupa certo trabalho nosso, nos dá uma bagagem, nos dá uma segurança em relação a isso, porque essa documentação é muito importante. Outra coisa, e essa documentação ela é vital para a construção, como ela vai ser parte desse histórico do aluno, dentro não só da escola, mas dentro de todo o sistema da unidade de inclusão, ela vai constar lá e vai constar como uma evolução desse aluno. Olha aqui, Plano AE. A elaboração e execução do Plano AE são de competências dos professores que atuam na escola de recursos multifuncionais ou encontros de AE. Isso é uma outra coisa. Em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros, necessário ao atendimento. Esse plano AE é um plano que está dentro da sala de recursos, pessoal. O professor da sala de recursos é um mediador desse plano. Ok? E
Para os professores ficam esses planos de metas e esses pareceres, que é o documento de planejamento e acompanhamento, cuja função é subsidiar a aprendizagem e assessorar o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, conforme as adaptações curriculares necessárias para as especificidades de cada um. Eu acho interessante também abordar essa questão quando se fala em especificidade. O espectro autista, por muito tempo, se acreditou eu lembro que tinha umas definições, né, entre Asperger ou outras definições que colocavam níveis de autismo. Agora elas não existem mais, pessoal. O que existe é a especificidade de cada um. Vou dar um exemplo pessoal. Em sala de aula, eu tenho 4 casos específicos. A Ana, que está aqui, ela conhece esses 4 casos. Eu tenho o Pietro, que é um autista que não escreve. Eu tenho uma outra aluna que é uma autista que não ela tem uma interação, ela interage, só que ela não escreve também, ela não consegue. Eu tenho um que tem acompanhamento de uma psicopedagoga em sala de aula, e eu tenho um outro que está medicado, que está tendo todos têm um plano de metas, certo? Só que todos têm suas necessidades específicas, certo? Então, nesse caso, o autismo, as inclusões, elas se referem mais a essa questão das individualidades de cada um e de saber como cada um interage ou apreende aquilo que está tendo em sala de aula, certo? Às vezes, mais do que eu acho que o pessoal da arte tem muito essa ideia, que eu acho ela é sensacional, no momento em que eu penso que a escola como um espaço de vivência, certo? Tipo, vocês não estão... Eu sou professor também de literatura, então nenhum professor de literatura pensa em formar um escritor, né? Assim como nenhum professor de arte talvez pense em formar uma turma de 30 alunos, 30 artistas. Mas a vivência da arte é necessária, e eu acredito que essa compreensão didática da vivência em sala de aula é essencial. E nesse sentido, eu acho que é bem interessante pensar na sala de aula como um espaço de inclusão plena, né? Em que essa vivência pode ser dividida com todos, assim, certo? Alguma pergunta, pessoal? Quero que vocês também falem sobre... Fala, Nanda. Pode falar. Tudo bom? Boa tarde. Muito prazer a todos. Acho que é a primeira formação que eu participo. Entrei na rede no início de abril, mês passado, não consegui estar, infelizmente. Então, estamos aqui para colaborar e construir, tá? Legal. Éder, eu queria fazer um comentário em relação a esse slide, tá? Que fala dos documentos obrigatórios. Tem uma grande dificuldade para a gente que trabalha com a área, né, de forma geral, que é ter momentos, reuniões, espaços de troca, né, para estabelecer essas estratégias, né, com um olhar mais diversificado de todos os educadores que trabalham com essa criança. Então, a gente acaba fazendo a nossa avaliação diagnóstica meio que individual, né? Sim. Desse aluno. E aí, isso é muito parcial, porque a gente tem um período por semana. Né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse refletir um pouquinho a respeito desse desafio, né? Que é a gente poder estar construindo uma educação e um trabalho de arte que seja de verdade, né? Porque dar qualquer coisinha, colocar as crianças para fazer uma pintura, qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, é simples e às vezes a gente acaba tendo que ter, né, uma postura que vai resolver o problema naquele momento, mas eu acredito que ninguém aqui queira isso. Então, para a gente conseguir olhar para esse aluno com um olhar bem pedagógico e poder ver as potencialidades dele mesmo, né? Como que a gente, né, pode colaborar para enfrentar esse desafio, porque, assim, não é simples. Eu sei. Na minha escola, assim, tem muitos alunos de inclusão. Quase 10% da escola é inclusão. Então,
Tá desafiador, assim. Eu sei. Ananda, concordo plenamente contigo, assim, e realmente uma das questões, a qual, de todas as, eu já passei na rede, realmente, assim, de ter vivência, eu passei quando eu entrei, eu fiquei 7 anos numa escola e agora eu estou noutra. E, de fato, é uma carência a qual eu tenho, e a qual eu acho que é uma... Desde que eu entrei aqui, eu não paro de falar isso aí, eu acho que é a ausência do real pedagógico, da reunião pedagógica, né? A gente tem que estabelecer, porque eu sou um entusiasta da interdisciplinaridade. Eu acho que a escola tem que começar a pensar nas questões do quanto as matérias se ligam, se interligam, tá? E com certeza eu sinto também essa necessidade de olhar para o meu aluno, sabe, a partir do olhar do outro, porque vou dizer, os subterfúgios que eu encontro às vezes é simplesmente uma conversinha na sala dos professores, né, tomando seu cafezinho no intervalo, e tal aluno, como é que tá ele? Ou também às vezes quando compartilham o drive do drive dos planos de metas, dos pareceres, dá uma olhadinha no parecer do colega para não ficar tão observar se algum norte em relação àquilo. No máximo, e eu acho que realmente, eu concordo plenamente contigo, que essa troca ela é vital, assim, para a gente conseguir fazer um trabalho coeso e para conseguir... Porque a escola acaba sendo... Parece que há uma segmentação de uma coisa que é para ser inteira, né? Sabe? Há uma segmentação de um trabalho que é para ser inteiro, sabe? E eu fico pensando, às vezes, como esse aluno, às vezes, se vê, né, tão fragmentado, né? Porque ele se vê fragmentado mesmo dentro disso aí. E, principalmente para certos casos, certas situações de alunos autistas, em que o principal para eles que eles têm que ter é a segurança, é a organização, é a consciência do inteiro, a consciência do estar seguro, né? Então, eu acho muito difícil, assim, realmente concordo plenamente contigo, e essa tem sido uma luta minha. Eu acho que tem que ser uma luta também de nós, os professores, às vezes, queremos formações pedagógicas com menos datas, pode ser encaminhadas por e-mails, pode ser encaminhadas mais pedagógico real, assim, mais realmente... ou até conselhos de classe com menos notas e mais, vamos falar do aluno, sabe? Questões assim, as notas estão lá. Lá. Acaba que é no conselho que a gente tem esse espaço, assim, para falar individualmente, sim, de cada aluno, né? Pelo menos lá na escola aconteceu assim nesse último conselho, que daí... Só que aí igual, o tempo é curtíssimo para te falar, sim, de 12, 13 turmas, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão fundamental, principalmente com esse dado que tu traz, em 2035, que já está ali, 10 anos passam voando, a gente vai ter 1 para 1. Então, sim, provavelmente metade dos nossos alunos vão ter esse desafio de ter um olhar mais diferenciado. E se a gente não tem tempo reservado para estabelecer essas estratégias e para olhar esse aluno com o devido cuidado que ele merece, a gente vai ter que ter depois, né, para apagar os fogos e as questões que surgem porque a gente não deu essa atenção que ele precisava. E às vezes são questões graves, né? Sim. Às vezes são questões de violência, às vezes são questões que acarretam outros desafios para essa criança. Então, é importante a gente já começar a ter esse olhar assim mais cuidadoso para isso, né? Concordo plenamente contigo. E eu acho assim que, como eu falei antes, eu creio que essa demanda que vai vir, ela vai nos fazer ter que repensar sociedade também, sabe? Eu acho que, e claro, a escola vai ser esse carro-chefe, porque essas crianças primeiro estão indo para a escola, certo? A escola vai ser o lugar, realmente vai ter que se reformular, mas a seguir, que sociedade vai receber essas crianças? Uma sociedade competitiva como a nossa, sabe? Será que elas vão caber nesse... Então, vai ter que acontecer uma reformulação. Mas isso passa pela escola, né? Com passa certeza. Pela escola porque é da escola que as pessoas são formadas, né? Claro que tem a questão familiar, toda a questão social, é óbvio que isso tem um papel fundamental, mas que é coisa que não está no nosso alcance, né? A escola é o que está no nosso alcance, eu acho, né? Sim. Para a gente repensar esse formato mesmo, porque é a forma que
dá todo o tom, né? Com certeza, com certeza. Daí assim, pessoal, eu vou seguir aqui. Eu não sei, eu vou seguir aqui. Mais alguma questão, pessoal? Aí, o que se prevê, de alguma forma, quanto uma questão ao final do ensino fundamental, que esses alunos vão ter o que eles chamam de uma terminalidade específica ao final do ensino fundamental. Basicamente, assim, eu fico pensando, eu tenho um aluno que ele não escreve, mas a experiência dele em sala de aula, eu acho ela maravilhosa, assim, sabe? Ele consegue... sim, estou gravando, Cristina, estou gravando. A experiência que eu tenho em sala de aula, porque ele é um menino muito atento, sempre a tudo, e ele ouve muito bem tudo, e ele consegue expressar muito bem os posicionamentos dele. E a internet, ele olha muito vídeo, ele sempre traz questões próprias dos vídeos que ele olha em sala de aula, assim. Então eu fico pensando, às vezes, até que ponto essa reformulação não se vê necessária, até num plano que nós temos da escrita mesmo, às vezes, do quanto realmente eu tenho que pensar esse mundo. Será que a gente está num mundo mais falado? Será que a gente está num mundo menos escrito? Que para mexer com questões mesmo estruturais da forma que nós enxergamos o mundo. Não estou de forma alguma invalidando o que é o escrito e o não escrito, sabe? Até porque eu acho essencial, eu como professor de português que sou, eu acho essencial. Mas, por outro lado, essa vivência com esse aluno, essa vivência com esses novos alunos que têm surgido, eles têm me feito realmente repensar o que é aprendizado. Eu acho, por um lado, muito bom para mim, sabe? Qual a dimensão do que é aprendizado e qual a dimensão do que é o controle a qual eu preciso ter em sala de aula, sabe? Será que o meu aluno realmente aprende? E pergunta boa, será que eu mesmo aprendi na sala de aula? O que eu aprendi? O que consigo dizer que eu aprendi em sala de aula? Sabe? Que método foi usado para que eu realmente aprendesse certas coisas nessa sala de aula? Porque às vezes eu percebo a minha compreensão sobre o que é escola, eu começo a pensar que as minhas relações com a escola, elas são muito mais sensoriais, o que me resta enquanto memória escolar, ela é muito mais afetiva e sensorial do que realmente conteudística. Eu acho que às vezes o professor também tem que voltar-se a si, sabe? Começar a se pensar. E isso tudo é um processo que é de reformular, né? De reformular a nossa forma que a gente enxerga. O ato de aprender. Sabe? Existe, eu sempre, na formação sobre avaliação, eu falava sobre um tal de um espírito de um aluno um aluno ideal que para na sala de aula, né? O espírito de um aluno que vai chegar até um lugar, daí a gente estabelece a avaliação sempre a partir desse espírito desse aluno, e aqueles que se aproximam são aqueles que tiram 9, 8, 7, e aqueles que estão longe desse aluno ideal são aqueles que tiram 3, 4, mas daí surgem as inclusões e isso se esfarela. Esse aluno ideal se esfarela, e eu não posso dizer que esses meus alunos de inclusão, devido à participação ativa que muitos têm, que eles não estão tendo uma vivência, embora eles não sejam mais aqueles alunos, sabe? Não estão mais no critério do aluno ideal, o qual eu criei quando eu entrei em sala de aula. Então, eu acho muito interessante a gente começar a repensar essa questão de ser o tal aluno ideal, sabe? De o que é aprendizagem, onde eu quero chegar com essa aprendizagem, certo? E que mundo eu quero formar a partir dessa aprendizagem. Eu acho interessante, sempre quando eu penso na inclusão, assim, eu penso que também não é só a inclusão do aluno que está acontecendo, mas também há um outro aspecto de inclusão que acontece com quem não é, digamos, com os outros alunos, certo? Eles também acabam incluindo aquela pessoa na vida dele. E a gente pensando socialmente falando,
historicamente falando, a gente pensa que esses que são hoje inclusão, tudo bem, aumentou o número, a gente sabe que aumentou o número. Há discursos, há inúmeros discursos biológicos, químicos que falam desse aumento de número, né? Mas também há um processo histórico em que, há pouco tempo atrás, se escondiam essas pessoas. Certo? Existia um lugar para elas estarem, certo? Elas estavam escondidas. Era vergonhoso. E essa relação do vergonhoso é muito interessante, porque isso tem situações que eu tenho famílias, tem famílias que não querem buscar o laudo para o filho, que não querem laudá-lo. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Eu tenho que eu lembrei agora. Uma criança com laudo, ela consegue inclusive uma prova da URGS, se ela tem algum tipo de TDAH, ela consegue 1 hora a mais numa prova de concurso. Se ela tem, sabe? Então essas questões, o laudo vai trazer direitos. Eu acho muito básico isso, para que nós como professores saibamos, para tanto orientar o aluno quanto a família, sabe? Sobre os direitos que eles têm enquanto pessoas de inclusão, certo? Então, mas ao mesmo tempo é difícil para a própria família aceitar essa questão em casa, por preconceitos, por observar que historicamente, de seres humanos históricos que somos, né? Historicamente, essa pessoa na família era escondida, essa pessoa na família ela era eternamente infantilizada, ela era eternamente posta como uma criança gigante ali, sem um real contato ou um contato fechado, certo? E, no entanto, agora, a gente coloca ela dentro da sala de aula e isso traz um movimento para toda a sala de aula, eu percebo. Pelo menos, isso eu gosto muito, assim, me dá muito orgulho de trabalhar com a comunidade. Eu trabalhei em 2 escolas do município, trabalhei no Drummond, e agora estou no Guajuviras, todas no bairro Guajuviras, e essas lá a comunidade eles acolhem, assim, eles têm um acolhimento muito bonito, assim, sabe? As crianças elas recebem muito bem os alunos de inclusão. Então, as questões sociais, as interações sociais que eles realizam em sala de aula nunca foram. Lembro que no início do ano agora entrou um aluno de inclusão e a turma não sabia que era inclusão, daí o aluno começou a ter comportamentos próprios dele, assim, sabe? E eles começaram a estranhar, uns começaram a rir, depois tivemos uma conversa, a gente estabeleceu uma conversa com esses alunos, eles já acolheram, assim, sabe? Eles já acolheram esse aluno, e esse aluno tem uma relação muito boa, assim, com os demais. Então, eu não sei se eu vejo isso, se é uma questão, talvez eu esteja romantizando a comunidade, mas eu percebo, por parte da comunidade, uma relação muito forte de acolhimento com os alunos de inclusão. Vamos adiante, que eu tenho aqui para vocês. Aí, pessoal, tem aqui, ó. As possibilidades relacionadas à educação inclusiva na alfabetização se apresentam nas propostas que fazem uso das diferentes linguagens e sentidos. Afinal, todos aprendemos de formas diferentes. Eu acho que isso aí, falei sobre o pessoal da arte, eu acho extremamente... acho chovendo molhado. Acho que o pessoal da arte, eles têm exatamente o uso das diferentes linguagens e sentidos, afinal, todos aprendemos de formas diferentes. Algumas pessoas são mais auditivas, outras são mais visuais, outras aprendem mais fazendo o uso de outros sentidos. Estão para além da escrita, de espaço para músicas, vídeos, fazer com as mãos e outras partes do corpo, jogos e brincadeiras. De fato, eu como professor de português, a gente acaba, às vezes, adotando um padrão, né? Mas tentar usar mais, assim, sabe? Tentar ir um pouco além dessa questão. Até eu gostaria de ouvir de vocês certas questões, assim, como que vocês lidam com as inclusões em sala de aula, como é que vocês, em que momentos, o que vocês acham? Claro, vou dizer, muita coisa dá errado, muita coisa dá muito errado. E às vezes a gente pensa que algo vai dar muito certo e deu muito errado. Sabe? Existe isso também, assim. Esses tempos foi uma experiência...
eu sou professor de inglês também de uma turma, de ter um trabalho que eu acho o máximo. Assim, eu tava pensando que eles iam amar, porque eu tenho um aluno de inclusão, assim, eu tenho um que ele sai assim, da sala de aula, ele cansa. Ele tem a questão, eles têm uma sensibilidade auditiva muito apurada, assim, então ele fica com fones, assim, sabe? E aí eu fiz uma atividade de inglês que é Crazy Face. Então, assim, é bem legal, assim, é ótima, na verdade. Tu coloca várias palavras em inglês no quadro, de partes do rosto. Daí eu peço para eles desenhar, eyes, cada um desenha um olho. É possível fazer em arte também. Cada um desenha um olho. Só que depois tu troca a folha, passa adiante, e bota mouth, desenha uma boca. Daí outra pessoa vai desenhar em cima do desenho do outro. Assim. Então, no final, vai ser uma cara bem louca, bem diferente. Assim. Ele não gostou. E eu jurando que ele vai amar. Isso aqui é feito para ele, assim, ele vai amar porque ele adora desenhar. E a professora, eu quero desenhar a minha cara, sabe? Eu não quero dividir minha cara com ninguém. Deu, tá, vai, então tá, desenha a tua cara, sabe? Desenha. Então, de fato, isso acontece. E eu acho que esse errar e acertar é muito básico também, sabe? Eu acho que a gente lidar com a nossa frustração em relação a eles, provavelmente porque é muito novo, né, pessoal? Eu acho que é muito recente. Essas questões essas questões que envolvem o nosso ambiente de sala de aula, esse movimento de sala de aula, é recente. E uma outra coisa muito importante, eu acho, assim, ela é recente e ela, infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, eu acho meio, eu ainda não consegui estabelecer um juízo moral sobre isso. Elas não têm retorno. Sabe, é uma realidade que vai se colocar no nosso universo da escola, no universo da escola, e ela não vai voltar, sabe? Então é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Isso, eu digo para vocês, não sei se felizmente ou infelizmente, confesso que eu não sei, porque esse se reinventar, ele às vezes quando a gente não tem essa proposta, né? Às vezes eles se joga na nossa frente, assim, a gente se obriga a se reinventar. Eu acho bem interessante essa obrigação de se reinventar. E a presença e a forma que eles estão se colocando para nós, estão nos dando uma obrigação real, assim, de se reinventar, de reaprendizado e de se reordenar. Assim, o controle tão almejado em sala de aula, já vai só para terminar essa ideia. O controle tão almejado assim que nós temos, porque a gente não pode esquecer que a sala de aula é um espaço de controle. A gente quer controlá-los, a gente quer de alguma forma. Tem vários elementos de controle ali, muitos até tem estudiosos que comparam, né, com parecido com um presídio, às vezes é uma escola, né? As portas fechadas, as cadeiras todas alinhadas, o quanto esse espaço de controle se coloca para a gente, mas esse aluno vem e desestabiliza esse espaço de controle, sabe? Daí, então, isso é interessante. Pode falar, Nanda. Não, eu queria dizer que quando a gente começa a refletir um pouquinho para além, né? Entrando já num campo mais de propósito de vida, de questão mais de espiritualidade. Eu trabalho também com a disciplina de ensino religioso, então eu, né, estudo um pouquinho assim dessas questões mais de autoconhecimento. A gente também vê que o saudável a gente se mantém em movimento, né? E para eles, para as crianças, é importante que a gente esteja nos revisitando, né? Sempre, para poder levar sempre propostas, né, atualizadas, que dialoguem com eles, que estejam frescas, que façam sentido. Sim. E aí eu fico refletindo um pouco também que a gente estava bem estagnado, né, enquanto sociedade, esteve estagnado. A nossa escola é igual a 100 anos atrás, né? Sim. Então, a estrutura de disciplinas é igual, né? Então, acho que isso também nos força a se movimentar um pouquinho nesse sentido também, né? Não é por bem, é pelo necessário, né? Não é exatamente. Essa concepção, por mais às vezes
Eu sei que a gente é acusado, o professor é muito acusado por ter esse sentimento, são progressistas, são de esquerda, mas por mais, na verdade, se a gente olhar a escola real, ela é extremamente conservadora, sabe? A estrutura é uma estrutura extremamente conservadora, de controle, sabe? De um ensino totalmente calcado em questões que são conservadoras também. Tudo bem, Flávia, tudo bem. Então todas essas questões... Então, a gente fica pensando assim, como assim que se jogam tanto para nós, que nós somos os esquerdistas, os que deturpam, os ideólogos? Não, nós somos extremamente conservadores, porque a gente está num ambiente extremamente conservador. E o que está realmente nos obrigando a ir um pouco contra a maré é essa situação que se coloca na nossa frente, que a gente fica observando o que eu faço, sabe? Como é que eu faço para chegar para esse aluno, sabe? Não ser, tipo, ele não é aquele ideal conservador, né? Aquele ideal historicamente, que a gente pensa do vencedor, que tira 10, que vai... Né? Não é o ideal, mas eu vou ter que me reformular. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto para me reformular. Sabe? E realmente eu fico muito instigado, sabe? Muito instigado, assim, quanto a esse aluno e quanto a relação. Claro, eu acho que há questões e questões, eu acho que a grande questão da inclusão dentro da escola é exatamente essas particularidades, sabe? Essas particularidades, porque realmente eu vou ter aquele aluno que que ele demora um pouquinho mais para entender, sabe? Que ele é movido mais pelo afeto, mais que ele consegue, mas eu vou ter também aquele que não se comunica, sabe? Aquele que não tem, que não consegue, que não fala, sabe? Então eu vou ter questões e questões, e eu acho que lidar com essas particularidades é o que faz a coisa ficar talvez mais interessante, mais desafiadora, assim. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, pessoal. Alguma questão, pessoal? Mais alguma? Então, aqui, ó, a Sheila trouxe algumas sugestões, pessoal. Como que foi falado pela Nanda, que eu achei ótimo, e que de fato que trabalho em equipe, cooperação, sabe? Eu acho que, inclusive, eu não sei se vocês têm as estagiárias que atuam junto com vocês em sala de aula, dependendo às vezes o tipo de espectro autista, tem algumas que trazem estagiárias, assim, que eles podem ficar juntos, podem dar uma organização ali, certo? Fale, Josiane. Eu gostaria de ressaltar uma situação que acontece aqui, por exemplo, na nossa escola. Estamos recebendo alunos haitianos, né? E realmente eles não são adeptos ainda à língua do Brasil, e aí eles... É uma inclusão... Sim, com certeza. Bem mais complicada, né? Porque é como se a gente estivesse ensinando... Que eles falam, né? Francês. Não, ainda espanhol tu consegue lidar assim, um pouquinho mais, assim, mas francês... É como ensinar um surdo, né? Que a gente vai ter que botar o nome das coisas para ele saber escrever. É bem isso, assim, a gente está com um aluno de 7º ano e tá bem complicado, assim, porque tem que dar 2 aulas, né? Dar aula aqui depois. Entendo. E, tadinho, caiu na escola em plena prova, né? Prova de Olimpíadas da Matemática, não sei o quê. Então, eu experienciei isso, assim, e foi bem assustador, porque a gente não está preparado, né, ainda para receber isso. Então, é quase que um alerta. Como essa criança está se sentindo, né, nesse meio, assim, ele está se virando, né? Ele é muito querido, mas a gente também está se virando, como pode, né? Usando o Google Tradutor, enfim. Mas eles vêm com uma língua crioulo, que não é totalmente francês, então a gente vai ter que engatinhar
com essa situação também, né? E como é que eu posso dizer? Eu gostaria de pedir também uma ajuda, né, para nossa escola, assim. Tu é lotada... Um olhar diferenciado, porque... Tu é lotada em artes ou Eu sou de arte. É de arte, Josiane, eu vou te dizer assim, tipo, o que eu posso... Pode ser... É porque a questão da arte tem isso, né? Eu acho ela muito, muito canalizadora, assim. Eu vejo a Ana, eu sempre observo muito a Ana nos conselhos de classe, assim, sabe? A Ana é professora, a Ana tá aqui, ela é professora de arte do Guaju. Oi, Éder. Eu percebo que os professores de arte, eles têm uma conexão com uma outra coisa do aluno, sabe? Que eu tenho às vezes, porque eu gosto muito, eu trabalho com poesia, eu gosto muito de trabalhar com poesia, sabe? A gente lida com uma outra questão, você lida com outra questão do aluno, que mexe menos com a questão lógica, mais com a questão afetiva, sensorial, assim, sabe? E eu acho que vocês, como professores de arte, vocês podem canalizar isso de alguma forma, assim, porque eu acho que eu tenho uma aluna que é da Colômbia, sabe? E ela chegou mais ou menos em maio, antes de maio, chegou em abril. E eu ainda não consegui estabelecer um contato com ela. E ela tá faltando um monte também, sabe? E eu não estou conseguindo ter esse tempo de estabelecer esse contato. Acredita que mais do que em português, em inglês, ela está tendo uma participação muito mais efetiva e clara, assim, sabe? E ela está faltando muito também. Então, eu acho que primeiro porque o único lugar onde ele vai realmente estabelecer essa conexão real com os colegas, com os professores, é a escola. Então, ele não estando na escola é um problema sério. Eu lembro, vocês estavam aqui na última formação sobre avaliação, que eu trouxe uma frase, uma fala do Levo Vaccaro, que ele dava já 50 pontos para quem estivesse em sala de aula. Se tem presença em tudo, tu ganha 50 pontos. Sabe? Porque naquele lugar ali onde ele dava aula, tinha tráfego na rua, ele dava aula à noite. Então, esses 50 pontos já valiam para quem estava ali, porque na rua lá, a relação por fora, havia tráfego. Então, eu acho que trazer esse aluno para a escola, porque eu acho que é o único lugar realmente que ele vai estabelecer um tipo de conexão, algum tipo por fora ele vai estar perdidaço. E eu acho que talvez com a arte, não quero sobrecarregá-los também, sabe? Mas eu acho que através da arte, talvez ele consiga um nível de expressão, um nível de comunicação para ele se acomodar de alguma forma nesse primeiro momento. Fale, José. Ele é extremamente corporal, né? Tanto na aula de educação física a gente já viu que ele educação se vira. Educação física também. O prof foi mostrando assim com o corpo e ele foi fazendo tudo. Ele saca bem rápido assim as coisas. Mas essa forma de comunicação que a gente vai construir junto é a longo prazo, né? Então, sim, é uma aprendizagem inclusiva, realmente. Sim, ele está aqui para socializar, para se integrar socialmente, né? Com certeza. Mas, às vezes, a gente se sente frustrada. Né? Imagino. Frustração é o nosso nome, praticamente. Quando a gente quer essa coisa... É uma coisa muito engraçada perceber com quanto nós não vamos ver nossos resultados reais, assim, né? Ou vai demorar muito para a gente ver. Agora eu tenho visto até alguns, eu confesso que depois de 15 anos dando aula, a gente começa a ver começa a ver uma lembrança boa de um aluno, ver um aluno. Esses tempos eu vi um se formando, eu fui na formatura do meu cunhado, de repente eu olho subindo lá, uma aluna minha, sabe, subindo, se formando. Então isso aí mas demora muito para a gente ver esse resultado, mas ele existe, ele vai acontecer, sabe? E a única questão, eu acho só que vocês, a arte, ela tem esse poder, né? E eu acho que é possível, assim. Mas sem tanta frustração. Eu sei como é que é. E a gente não pode se descarregar muito das coisas, né? A gente não pode pensar que tudo está na nossa mão. Não está na nossa mão. A gente está fazendo o que a gente pode, assim. A Nanda, fala. E depois a Marielle.
Então, na verdade, eu queria contribuir nesse sentido, assim, porque pela observação que eu já tenho, grande parte das crianças que têm questões que necessitam de um trabalho de inclusão, de um trabalho especializado, elas têm uma questão corporal. Elas têm uma abertura corporal, né? Uma abertura de disposição. Claro, tem aquelas que têm a sociabilidade mais importante, a questão da sociabilidade. Mas quando tu te vincula, quando ela se vincula contigo, tu consegue compreender melhor, né, as necessidades. E eu sou formada em dança. Sou professora de arte, não sou formada em dança, né? Então, trabalho com as outras linguagens, assim, mas eu busco, e é difícil, porque eles não têm o hábito na escola de trabalhar questões corporais, a não ser jogar bola na educação física, então é muito difícil tirar eles da cadeira, né? Então, mas a gente percebe o impacto na segunda semana que a gente está fazendo uma atividade mais diferente, assim, que envolve um jogo corporal, um ritmo, uma música, que eles, não quero, no início ninguém quer. No final da aula tá todo mundo fazendo. É tão legal a gente ver isso, né? Mas tem as barreiras, né? E aí, como tu diz, a arte, com certeza tem um potencial. Para mim, o caminho é pela arte. Tá? O caminho da nossa educação é pela arte. Sim, concordo. Mas é tão difícil a gente pensar possibilidades dentro dessa estrutura, Éder e colegas. Assim, não sei se vocês concordam comigo, mas daqui a pouco um aluno ali, que se a gente sentasse, olhasse ele com mais cuidado, a gente veria que, de repente, seria interessante para ele fazer 2 ou 3 períodos de artes por semana. Que isso ia ajudar ele. Né? Mas porque a legislação prevê que essas crianças tenham um currículo adaptado, né? A legislação federal prevê isso. Sim. Isso é uma boa pergunta, Nanda. Eu queria saber mesmo se a legislação prevê. Eu gostaria que previsse isso. Sabe? Prevê, a legislação federal prevê. A gente pode, de repente, prolongar e trazer alguns documentos legais para discutir um pouco sobre isso. Eu não sei qual é a projeção dos próximos encontros, né? Mas acho que é um movimento interessante da gente saber. Então é isso, assim, de que se a gente tem um olhar, um momento para planejar estrategicamente essas intervenções, a gente consegue olhar com um cuidado maior para cada um e compreender ali as particularidades, ampliando as possibilidades. Sim. Marielle, pode falar. Oi, boa tarde. Oi, eu sou Marielle. Minha formação não é em artes, tá? Eu sou professora de educação física, mas na escola eu dou artes, eu dou TICs, eu dou PLL, educação física, enfim, eu transito bastante, né? E gosto porque a gente tem experiências diferentes, né? Sim. E aí é que a colega Josiane falou, né, sobre a inclusão das crianças com outras, que falam outras línguas, né, muitas vezes a gente fica preso à inclusão a partir de um CID, né, e não é bem assim, né, a gente sabe que não é bem assim. Aí, só para dar um exemplo, chegou uma aluninha para nós lá no primeiro ano, lá na escola, que ela fazia 3 meses que ela estava no Brasil. Ela, até agora, alguma coisa ela está começando a compreender em português, até pelo contato com os colegas, né? E na sala de aula ela é muito retraída, mas na educação física ela acaba se soltando bastante, né? Então tem todas essas questões. Aí uma estratégia eu não cheguei a utilizar, tá? Porque eu me viro um pouquinho no espanhol, até os outros professores, quando estão com alguma dificuldade com ela, acabam chamando quando tem uma palavra que é muito diferente para tentar ajudar. Mas logo que ela chegou, uma colega deu a ideia, né, daquelas coisinhas básicas, banheiro, classe, lápis, de botar fotinho e botar escrito na língua dela em português. Aí não sei, não sei se ajuda, né, mas foi Ajuda muito. Sim, essa estratégia que eu estou usando, assim, para principalmente toalete, banheiro, né, que para ele é toalete, algumas coisas que a gente está aprendendo junto, né, os alunos estão muito empolgados, inclusive ele está auxiliando um aluno com TDAH, né, na aula, porque esse aluno, ele está auxiliando ele,
né, a comunicação dele, nas atividades e tudo. E o menino está muito mais focado agora, porque ele consegue se dedicar ali, e está melhorando muito o progresso, tá tendo progresso o outro menino também, né? Mas isso de colocar o nome e o objeto, isso é fantástico, né? Porque ele vai ter que adquirir uma forma de se comunicar, né? Nem que seja apontando, até aprender o idioma. Flávia? Quer falar, Flávia? Acho que ela não apertou sem querer. Natália? Oi, desculpa, deu problema aqui. Quem está falando? Flávia, desculpa, mas tudo bem. Oi, tudo bem. Assim, ó, eu no momento eu estou em artes, né, do 6º ao 9º. Eu sou PPA e PPL, né, eu sou nova aqui em Canoas, mas antes eu era do estado, né, então eu só tive uma formação antes de artes. Como a colega falou ali, eles têm bastante dificuldade em mexer corpo, e eu também sou bastante em teatro, gosto muito disso, né. E nós temos alunos, né, inclusões várias, né, deficiências em todas as áreas quase ali, né, sou lá do Odete Freitas, e a parte de arte está ajudando muito, principalmente na alfabetização, brinco muito com o corpo, teatro, e agora a gente vai fazer cordel, né, nós estamos montando cordel, e eu achei muito interessante. Isso, eu gosto muito de coisas novas, assim, sou meio louquinha, mas eu gosto muito de mexer com eles, né? Legal. Então, do cordel, como nós estávamos fazendo ali, tivemos alguns alunos com autismo que simplesmente começou a querer tocar instrumentos, foi muito lindo. Então, nosso projeto, mexer com o corpo e acelerar com eles, assim, está sendo maravilhoso. Exatamente isso, a questão que a Nanda falou aqui, que é através da arte, né, que essa comunicação se dá mais efetiva, assim. Desculpa, Flávia, acho que eu te conheci, caiu. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Está me ouvindo? Então? Sim, ótimo. Acho que a Flávia caiu. Oi, caiu. É que aqui onde eu moro em Viamão, né? Então tá bem complicado, assim. Mas até no nosso final de ano, nós vamos fazer dos maiores, né? Assim, eu digo maiores, do 6º ao 9º, nós vamos fazer uma apresentação do Fundamental 1 para eles, né? Teatro com dança. Então, vamos ver se vai dar certo e mexer com todos da escola. Eu sempre fico pensando que quando a gente... o ritmo vem antes da linguagem. Isso é uma teoria muito básica dentro dos estudos do poema, sabe? E, inclusive, quando a gente tem as crianças, né? Primeiro elas cantam, depois elas falam, né? Tudo tem esse processo. Então, voltando ao que a Ananda falou antes, a arte é o fim das coisas e a arte é o princípio também, se a gente pensar, sabe? Porque primeiro o ritmo vem antes da linguagem, a dança vem antes, a criança dança até antes de caminhar, sabe? Então eu acho que é legal, a arte como esse objeto, essa forma de comunicação universal, assim, muito legal de pensar. Natália, pode falar? Oi, pessoal. Não, eu só queria contribuir uma coisa sobre a questão que a Josiane, eu acho que trouxe do aluno, né, que fala um outro idioma. Aqui na escola nós também, né, eu acho que todas as escolas estão recebendo, né, imigrantes, e nós temos muitos alunos da Venezuela, e a gente começou a fazer pequenos projetos que valorizam a língua materna desses alunos. Então, na sala, no dia a dia mesmo, algumas coisinhas, assim, então existe um momento ali na aula que ele pode contribuir algo, ou escrever a data na sua língua. No caso aqui, espanhol, acredito que seja um pouco mais acessível também
do que o francês, né? Mas, enfim, ele traz, às vezes, alguma contribuição da língua dele ou da cultura. Um momento da leitura também já aconteceu, assim, da gente trazer... A gente fez um sábado literário, por exemplo, e aí, numa das leituras, o aluno trouxe um livro em espanhol e ele fez a leitura na língua dele. Então, ele também ainda fala muito pouco português, né? Mas a gente tenta acolher, assim, um pouco da língua dele, da cultura dele, para que ele também se sinta parte, né? E que ele se sinta também... que né, os colegas aprendem com ele e ele aprende com os colegas, enfim. E aí, também, eles fizeram um projeto agora no 5º ano, foi que inclui também o espanhol, e eles vão apresentar na Feira de Ciências esse projeto que tem aí, são paralelos aí entre as duas línguas, daí eles fizeram a língua inglesa, a língua espanhola, e acredito que nas artes isso também deva ser muito, né, fácil de a gente incorporar, né, com danças, com músicas típicas do seu país, né, enfim, ou da sua cultura, e a gente também tá com essa dificuldade, especialmente, eu não sou da alfabetização, né, mas as gurias da alfabetização trazem isso também muito difícil, desses alunos que ainda não conseguem falar português, mas a gente foi por esse caminho, assim, a gente está tentando dar esse espaço para eles mostrarem um pouco da língua deles e da cultura deles, né? E está sendo bem legal, eu acho que é uma forma de inclusão também, né? Com certeza, com certeza. Ô Josiane, eu não sei, é uma coisa que me vem agora em mente, que como falei para vocês antes, que os alunos não laudados, mas que a gente sente que observa, assim, a partir, pode ser um nível de inclusão, eles podem ter um plano de metas e um parecer. Fica a pergunta, será que esses alunos não seria interessante eles terem um plano de meta e um parecer? Porque eles têm metas distintas, né? Mas eles têm... Eu acho que seria bem interessante pensar isso aí, sabe? Que esses alunos, é interessante a gente construir, comece a interagir em língua portuguesa. É uma meta, né? É uma meta que ultrapassa está em todas as matérias, né? Porque toda essa interação é necessária em todas as matérias, mas ultrapassa o que a gente está dando ali. Eu acho que é interessante pensar isso aí. Construir um plano de metas para esse aluno nesse sentido. Aqui na escola Odete Freitas, onde eu faço parte, nós temos os nossos planos especiais para eles, né? Mesmo aqueles que não têm laudo, né? Sim. Porque ele é uma escola que tem muitos, né? Muitas crianças a gente sabe que precisa, né? E a gente sempre tem um olhar ali, é um grupo muito bom, assim, não querendo puxar o saco, mas é uma escola que eu vejo que pega junto, sabe? As reuniões são bem pegadas, assim. Assim. Eu venho de um lugar totalmente diferente, assim, né? Que é cada um por si, Deus por todos, infelizmente. E eu estou num paraíso. Então, eu estou achando muito interessante, assim, todo mundo se ajudar, é bárbaro, assim, é muito bonito de ver, sabe? E eles estão evoluindo muito, né? Brincando, dançando, pintando, então é algo, assim, né? Tá todo mundo no mesmo barco, não tem sentido a gente não se ajudar, né? Verdade, bem legal, assim, quando a gente vem de todo mundo junto. Quando a gente vem de outra realidade, né, é bem estranho, assim. Sim. Eu venho de um ensino médio, né, de um estado que é bem diferente, é bem acolhedor. Às vezes, eu dou aula em escola, em um curso de inglês particular, e às vezes é uma realidade a qual eu me assusto um pouco, às vezes, sabia? Essa coisa da competição, do cada um por si, sabe? Exato. Às vezes... E eu acho que, daí, estando na escola pública e percebendo, às vezes, pelo menos na escola que eu dou, também tem essa coisa, vamos juntos, sabe? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, vamos tentar fazer o melhor, sabe? Eu acho que tem essa vibe, essa filosofia por trás que eu acho mais interessante, assim. Como eu falei antes, eu acho que a gente vai ter que se reformular como sociedade, sabe? E nisso, a gente tem que começar a pensar que no futuro, os empregos que envolvem cuidado,
são aqueles que vão estar ser os mais procurados. A ideia de cuidar é uma ideia que historicamente sempre foi legada às mulheres, né? E sempre foi uma ideia de que não era remunerado, né? O cuidado era uma coisa... A mulher tem que cuidar, vai cuidar do pai, vai cuidar... Era uma coisa... E eu acho que o emprego do futuro, o mundo do futuro é um mundo que se cuida. É uma comunidade que se cuida. Eu posso estar sendo utópico? Posso estar, mas dentro do que eu tenho observado, dentro do número que eu me trouxeram e eu trouxe para vocês, que eu acho ele assustador. 2035, de 2 pessoas, uma vai ser autista, eu percebo uma sociedade em que as pessoas se cuidam, sabe, umas das outras muito mais do que competem, sabe? Então, acho que a gente tem, voltando à escola, comandando, a escola é o carro-chefe disso, né? Ela que vai levar, porque é o primeiro contato real, assim, é o primeiro contato real desses alunos com o fora da família deles, com o fora do meio deles ali, sabe? Então, acho que isso está acontecendo na escola, primeiro, porque é o lugar, primeiro mesmo, que a realidade vem, né? Que a realidade aparece. Pessoal, vou colocar aqui, olha, eu falei para vocês que ia ser, vou passar aqui, a gente tem uma questão mais interessante, mas eu já coloco aqui para vocês. Aí, a Sheila deixou aqui para a gente, ela sugeriu umas atividades aqui que são bem interessantes, mas eu vou deixar antes aqui o link para só um pouquinho. Não é isso aqui. O link da chamada, do formulário de presença, pessoal. Aqui. Só um pouquinho. Tá aqui, pessoal. É o formulário de presença. Podem... Às vezes ele está aberto, às vezes eu não esqueço de abrir ele. Ó, estava fechado. Abre. Aqui ela trouxe esse livro aqui, livros em multiformatos. Ela trouxe esses livros aqui na presencial e foi bem bonito porque são livros com textura. Sabe, são livros que tu abre assim, eles têm som, eles têm textura. E isso é muito interessante porque é sensorial, eles tocam, eles não leem, mas eles tocam o livro, tem movimento, e isso é interessante para eles, assim. Para todo mundo, eu também acho interessante. Fale, Flávia. Acho que são aqueles livros up, que eles estão falando agora, né? Que eles abrem, se transformam em castelos, com texturas, com fofinhos. Mais ou menos isso. Mas esses aí, no caso, eles não estão. Eles têm um alto. Tu abre ele, tem um alto relevo, assim, é bem interessante. Aí, a partir desses livros, ela sugeriu aqui, ó, já vou passar para vocês. Ela sugeriu um tipo de atividade assim, ó, em que eles montassem. Eu gosto muito dessa coisa do aluno agente, sabe? Tipo, eu sou eles produzissem alguma coisa nesse sentido. Então, um trabalho feito numa escola, uma produção cooperativa, aí foi todos os alunos. Todos se envolveram na produção desse livro que tem textura. Então, eles usaram aqui vários materiais diferentes, assim, sabe, para a construção conjunta de um livro, assim, sabe, bem interessante. Muito legal. Aí tem uma coisa aqui que é interessante, pessoal. Cadê aqui? Isso aqui, ó, isso aqui eles chamam de pranchas de comunicação. Falando que a Josiane colocou aqui do menino haitiano, isso aqui são plaquinhas construídas que eles podem, que eles ficam, isso aqui acontece geralmente com crianças surdas com deficiência auditiva, sabe? Que por isso não falam. Então, assim, esse tipo de prancha de comunicação. Olha, Josiane, fica uma dica. Utilizar esse tipo de prancha, assim, enquanto ele está no processo de assimilação do português, ele ter já um rol de pranchas para ele, assim, de comunicação, seria interessante. Se parece do autista, né? Aquelas pranchas. Eu tenho um filho autista severo e eu utilizo muito pranchas, né? Na geladeira. Legal! Tem, Flávia?
pranchas na geladeira aqui em casa, né? E nós temos esse... Como é que funciona? Conta como é que funciona e conta. Ele é severo, assim, né? O meu filho tem 16 anos agora. E o que ele quer... Nós temos uma rotina. E dentro dessa rotina temos algumas fichas que eu quero que ele faça, ou ele não quer, ele troca. É uma comunicação dele, que ele não é verbal, né? Sim, meu filho sim. E funciona. Claro, dias e dias, né, gente? Mas é isso, Flávia. É dias e dias. Eu acho que é o fato, é o que a gente tem que saber, a gente tem que lidar com isso, sabe? É muito novo para nós, mas é dias e dias, realmente, sabe? E por conta disso, eu sou professora de educação especial também. Eu estou meio envolvido meio que em todos os pedacinhos. Tem que dar uma ajudada, né? Mas tanto de casa não faz nada. Não adianta. Imagino. Não, é porque assim, é muito interessante pensar, porque exatamente isso vem ao encontro do que eu falei antes, da ideia de que é a escola. A família, ela é um componente dentro da construção da subjetividade dessa criança, que é um componente que ele é base, sabe? Ele é basilar, ele é componente, ele é constituinte, assim, ele faz parte. A escola é a externalidade real. A criança, por muito tempo, ela pensa que ela pensa que pai e mãe é uma coisa só dela, sabe? Então é uma internalidade. A família é praticamente uma internalidade. O real, o externo, é a escola. O outro real para eles é a escola. Não é a família. Então não tem como. Falavam muito de homeschooling, né? Antes, né? Homeschooling. Não tem como se fazer homeschooling, sabe? Não tem a casa não dá conta da socialização, dos aspectos que compõem a sociedade. Não dá conta porque é um outro sistema, uma outra estrutura, a família, muito distinta das estruturas que vão se formar mais tarde, sabe? E a criança, principalmente, a criança precisa aos poucos se desapegar dessa estrutura primeira. Aos poucos ela precisa se descolar dessa estrutura primeira para poder formar a identidade dela, a individualidade dela, sabe? E isso é um processo que acontece na escola, não tem outro lugar. Claro que tem a rua, tem várias outras coisas que não são tão boas, não são formações tão boas, né? Porque é na escola que essa formação é melhor orientada, assim mesmo, sabe? Pessoal, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para vocês. Tem atividade de adaptação aqui. Esses livros aqui eu tenho, pessoal, eu posso deixar para vocês Isso aqui é algo para vocês avaliarem por si só. Adaptação de atividades, ferramentas digitais inclusivas. O Duolingo, que é bem legal, que é para idiomas. O Opera Josiane, que é muito bom também. Sabe? Sala de recursos. Isso que eu posso deixar tudo no grupo lá para vocês. E aqui, pessoal, quem quiser anotar, aqui é o contato da Sheila e da Miriam, são todas elas coordenam lá o setor a unidade de inclusão do município, certo? Elas são super acessíveis, é super legal, confesso que a formação que eu tive com elas deu uma aquecida no coração, assim, sabe? Tira um pouco do peso, e eu acho assim que às vezes a gente falar da situação, tentar entender as questões burocráticas que envolvem e não se cobrar tanto, saber lidar com essa frustração, assim, é essencial para a gente poder tirar um grande peso das nossas costas, assim, sabe? Eu acho que e perceber que não é só nós, não é só eu, né? É uma questão que realmente faz parte de um movimento de transformação. Não sei se felizmente, não sei se infelizmente, isso eu sei. Isso eu também não sei se até que ponto essa minha avaliação serviria, né? Se é felizmente. Tá aí e a gente tem que lidar com isso, certo? Mais alguma coisa, pessoal? Quero agradecer a todo mundo assim pela presença, certo? Muito obrigado
despender certo tempo da vida de vocês para me ouvir, assim. Muito obrigado pelas trocas, gostei bastante, assim. E qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa que podem me procurar, não esqueçam de colocar o nomezinho de vocês na formulário de presença ali, certo? Vai ficar gravado, avisem quem não conseguiu ver, vai ficar gravado e vai ficar o QR Code no final do vídeo para fazer a presença, certo, pessoal? Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa semana, até a próxima. Tchau, obrigada, Tchau. Até a próxima.